Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, pessoal, mais uma vez aqui, uma edição desse Fala Cronista, essa parceria da Rádio Inconfidência com a nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, sempre registrando e agradecendo o apoio do presidente o Luiz Carlos Gomes, a quem, de primeira, dou as boas-vindas. Um abraço, presidente. Mais uma vez juntos aqui para um Fala Cronista. Quase fechando a temporada aí de 2017. Já tá indo. Um abraço Toscano, abraço amigos da Inconfidência. E hoje nós temos dinamite puro no programa. Dinamite, TNT, né? Vai explodir o programa hoje. Então, aqui, como eu gosto de dizer, por favor, faça as honras da casa. Pois é, eu achei interessante, o nosso convidado de hoje, além de um grande radialista, um vozeirão impressionante, nasceu em Barcelona, isso não é pra qualquer um, não. Descobri Barcelona. que ele nasceu em Barcelona. É só ele e aqueles craques lá, não é? O nosso querido amigo, grande narrador esportivo, grande noticiarista, né? Roberto Marques, todo mundo conhece como Roberto Dinamite. Um abraço, meu amigo. Um abraço para você, Luiz, um abraço, Toscano. É uma honra estar ao lado dessas duas figuras impolutas, diga-se, en passant. Agora, grande, Roberto, prazer em tê-lo conosco. Me conta essa história, como é que você conseguiu nascer em Barcelona? Isso é coisa de Deus, né? E Barcelona é uma cidadezinha que fica ao norte de Natal, Rio Grande do Norte, né? É uma cidade que minha família tem uma participação na fundação dela, né? O povo mais antigo e tal. É a Barcelona original, porque aquela outra lá é genérica. Aquilo é imitação. Aquilo é imitação, pô, não confunda. Bom, então a minha cidade natal chama-se Barcelona. Porém, eu quando eu falo isso, eu gosto de destacar a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, porque eu tenho um apreço, um carinho muito grande por aquela cidade e estou sofrendo já há algum tempo devido aos desmazelos ocasionados por essa indústria aqui de Mariana, que acabou com o nosso Rio Doce, e até hoje as autoridades não se dignaram a forçá-los a assumir a responsabilidade. Porque quando você fala, você é de Valadares, sim, porque minha vida toda profissional... Você foi para lá menino, né? Fui morar na Rua 2, no bairro de Lourdes. Agora, o Roberto Marques, todo mundo te conhece como noticiarista, dos melhores do mundo. É, a bondade sua. Não, baita noticiarista e grande narrador esportivo também, com certeza. Né? Eu queria aproveitar... Aquele é do tempo que não precisava de microfone, não. Ele da janela da rádio, a cidade toda ouvia. Isso, porque as condições técnicas não eram as que temos hoje. Eram equipamentos, por melhores que fossem à época, ainda rudimentares. Pois agora veja bem, apesar do avanço tecnológico na área, eu trabalhei com microfone Turner, daqueles rachadinhos assim, rachado, na Rádio Guarani, que pra mim aquilo era o melhor microfone do mundo. E bonito, né? Eu não achava ele muito bonito, ele era meio achatado, mas ele era eficiente, né? Então, o meu amigo e saudoso J. Júnior falava assim: Dinamite, esse microfone foi feito pra você falar, porque a sua voz fica bonita demais. Porque é isso, a sua também, pô. Mas eu queria começar a pergunta básica. O garoto Roberto Marques vem do Rio Grande do Norte e a família se instala em Valadares. De Barcelona, ele veio de Barcelona. Barcelona, né? Mas não é catalão, não é a Barcelona separatista, não é a Barcelona. Não tem o ETA lá, não tem nada. Aí eu te pergunto, e você vem com quantos anos? Mais ou menos aí uns 10 anos. Uns 10 anos. Então a sua paixão pelo rádio ainda começa no Rio Grande do Norte. Conta pra gente como é que a minha paixão que despertou pelo rádio, pra você. E Barcelona pegava rádio nessa época? Olha que maldade. Nessa época era meio complicado lá, viu? Mas olha, eu não vem dali de Barcelona. Vem de Feira de Santana. Tá. Que meus pais moraram lá, em Feira de Santana, e eu passei a frequentar
os cantores mirins da Rádio Sociedade de Feira de Santana, e a posteriori nós fomos para Rádio Sociedade de Salvador. E ali eu fui um dos artistas mirim da rádio. Né? Você era cantor? Cantava. É mesmo? Cantava o quê? Tudo. É mesmo? De Luiz Gonzaga a Nelson Gonçalves. Eu sempre fui fã Eclético. do Nelson Gonçalves, né? Até hoje eu faço minhas serestas por aí afora, na casa de alguns amigos, e a gente interpreta muita música do Nelson Gonçalves, que para mim foi a maior voz do mundo. É verdade. Para mim foi a maior voz do mundo. Então começou por aí a minha atração pelo rádio. Sim. E tinha o locutor que apresentava o programa de auditório, chamava-se Roberto Pinto. Não sei se tinha algum parentesco com Roquete Pinto. Sim. E tinha um outro que era irmão dele, Raimundo, mesmo sobrenome. E ele falou assim, esse menino, com 10 anos de idade, com essa voz, esse menino tem que se aproveitar diferente no rádio. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, né? Daí a pouco meus pais mudaram, aí sim, fomos para Valadares, etc e tal. E depois de algum tempo, comecei a ter contato de novo com a rádio, Educadora Rio Doce, Governador Valadares, ZYV 21, Que beleza, 1460 kHz. Educadora Rio Doce, Valadares, Minas. E ali eu conheci uma figura das mais importantes da minha vida. O moço chamava-se José Alves de Vasconcelos. Ele era cunhado da dona da rádio, Dona Maria da Conceição Monteiro, já falecida, e esse também, o Zé Vasconcelos, também faleceu. E esse Vasconcelos admirou muito a minha voz, cantando, no programa de auditório, também na Rádio Educadora. Uhum. E criaram um programa 2 vezes por semana, às terças e às quintas, a partir das 9 da noite, que chamava-se Valores da Cidade. Cantava eu e um amigo meu, Milton de Oliveira, que era muito parecido com o Aguinaldo Timóteo, Sim. que tinha uma voz muito bonita. Então ele cantava uma música, eu cantava outra, e aquilo a rádio arrumou patrocínio e tal, e até a gente recebia um cachezinho. Olha, já E tinha depois um cachê, E hein? depois já saía para cantar nas boates, né? A boate Noite no México, Valadares, tinha essas coisas. Ali perto do Mercado Central. Perto da rodoviária, Ganhava por ali o e nosso tal. dinheirinho e tal. Depois passei a fazer propaganda em carros de rua e etc. E o Vasconcelos falava assim, Roberto, você canta bem, você tem que falar também, que é para você se estabilizar mesmo e tal. Como é que eu vou fazer? Não, vou te dar chance. Então, eu acordava todo dia, 4h30 da manhã, rapaz, e ia pra rádio fazer, sabe o quê? O operador chamava-se Aloísio Costa Rosa, meu grande irmão e amigo, que tá lá até hoje. O Aloísio falava, quando eu abrir o microfone, você fala assim, ZYV 21, Rádio Educadora Rio Doce, Governador Valadares. Aí você dá a hora e anuncia Festa Sertaneja com Zé do Reis e Serenata. Eu falei, Que barato. escrevia aquele trem, aí, rapaz, agora dava 4h30 da manhã, ficava na porta da rádio, o cara chegava a ver a rádio, dava aquele gongo, pum. Aí eu falava, ZYV 21, Rádio Educadora Rio Doce, Governador Valadares, Minas Gerais, 1460 kHz. Vem aí, Zé dos Reis e Serenata em Festa Sertaneja. Aquilo eu ganhava o dia. Aquilo era bom demais, rapaz. A coisa mais gostosa do mundo, cara. E você é jovem ainda, novinho ainda. Novinho, 20 e poucos anos. Aham. Aí o Vasconcelos, o diretor da rádio, falou, olha, você já está fazendo o prefixo da rádio e tal, agora você vai ficar aí anunciando os programas. Nos intervalos você vai ler o texto. Imobiliária Bom Sucesso, um negócio assim. Sim. Imobiliária Real. Aí eu lia. O rádio tinha o locutor do Interprogramas, né? Aí eu li um texto tremendo igual Vara Verde, né? Li o texto e anunciava. Vem aí o programa Edson Gualberto, que morreu recentemente. Sim, grande meu Edson amigo, Gualberto, meu irmão, dividimos pratos juntos. Que barato. Eu e Edson Gualberto de Souza, uma figura que eu sempre tive um grande carinho e tenho até hoje. Tanto que ele faz parte das minhas orações, né? E aí o Vasconcelos falou, agora vamos fazer o seguinte,
você vai se preparar para ser noticiarista. E aquele incentivo que ele me dava, eu cresci, eu ia para casa, eu não dormia. Uma fome danada comigo o dia inteiro, porque eu ficava na expectativa do dia amanhecer para eu ir para a rádio. Barato. É um negócio fantástico, rapaz. Fantástico, Um negócio fantástico. Aí o Zé Vasconcelos falou, vou dar uns textos, você leva para casa, leia. Aqui na rádio você leia. Ele era o diretor da rádio. Falei, tá certo, Vasconcelos. Aí apareceu em Valadares um moço que veio da Mairinque Veiga, a rádio do Rio de Janeiro, chamava-se Omar Farid. Tinha um narigão, parecia um turco. Uma das vozes mais lindas que eu ouvi em toda a minha vida no rádio. Um negócio fantástico a voz do cara. E ele era um cara muito bacana, ele chamava todo mundo de fariseu e tal. Ele gostou da minha voz e falou assim, vou te ensinar a ser noticiarista. Como ele era novo lá em Valadares e era a expectativa do rádio, né? Todo mundo queria ouvir a voz dele. Ele fazia 2 rádios, coisa que não acontecia. Fazia a rádio Todo Mundo Melhor e fazia a rádio Educadora, Rio Doce. Aí, o noticiário da noite, ele passou para mim, você vai fazer o noticiário lá. Mas eu vou dar conta? Vai, você vai dar conta. Então, aí tinha a United Press International, que é a UPI, né? A agência noticiosa. Na abertura do noticiário, vinha com notícias da agência France Press, UPI e tal. E ele falava United Press International e tal. Ele falou, se tiver dificuldade, fala UPI só. Eu cheguei lá, fiz o noticiário e tal. Ele ligou pra mim, quando terminou, falou assim, nós vamos dividir esse noticiário aí. Acontece que ele era meio enrolado e me parece que ele estava fugido também do Rio, perseguido na época pelos militares, porque ele descia o pau mesmo, né? E parece que alguém descobriu ele, anoiteceu e não amanheceu. Aí tinha um supermercado que patrocinava noticiários, Pague Pouco Supermercados, que naquela época do lançamento dos carrinhos de compra do supermercado, entendeu? Aí o diretor da rádio falou, você vai fazer o seguinte, você vai assumir o lugar do Farid. Nas 2 rádios? Não, na minha rádio, só na Educadora. Tá. Você vai assumir o horário do Farid, os noticiários todos. Falei, perfeitamente. Você acha que eu tenho? Não, tá muito bom. E vai se esmerando, e não deixa de ler e tal, beleza. Ele fazia exercício, fazia tudo, né, que ele mandava, fazia. Aí eu fiz o noticiário, com 8 dias que eu estava fazendo noticiário, veio uma notícia lá do supermercado, Pague Pouco, falei, pronto. A dona da rádio, Dona Maria da Conceição, me chamou, falou, Roberto, tem uma mensagem aqui do supermercado, o moço falou comigo aqui, que ele não quer ninguém mais fazendo noticiário, ele só quer você. Então, hoje nós vamos conversar, daqui a pouco o Écio Roberto vai chegar, o Écio Roberto que me telefonou também, aí nós vamos acertar um salário melhor para você. Aí começou a melhorar a situação. Né? Aí, daí uns dias, o José Vasconcelos falou, Roberto, você não pode ser só locutor noticiarista. Você tem de ser locutor esportivo, porque você joga futebol no Democrata, então vai se preparando que eu vou lançar você como locutor. Aí, rapaz, eu fiquei entusiasmado, mas com medo danado, né? Porque saí de uma locução de noticiário para fazer futebol. E tinha um locutor lá que chamava Ailton Dias, do Nascimento. Hoje ele está em Brasília, fazendo Rádio Bandeirantes e tal. Teve até adoentado, mas parece estar recuperado. E o Ailton foi contratado para comandar o esporte da rádio. Mas ele ainda estava na outra rádio, chamava-se Ibituruna. Chama-se Ibituruna, que é a rádio Écio Roberto. Rádio Ibituruna. Aí o Ailton falou, você vai fazer o jogo Rampa Júnior de Buenos Aires, Rampa Júnior do Paraguai e Democrata de Valadares. Que barato. Eu falei, rapaz, como é que eu faço? Eu falei, não, chega o rei, não tem esse negócio não. Aí, rapaz, eu era muito fã do Jorge Cury, né? E Chico Couro, além da linha média, contranas sem barreira, replica Dionísio de cabeça. Aí eu fui fazer o jogo. E fiz, como não poderia deixar de ser, cometi
muitas gafes, mas eu cheguei com o jogo até o fim. Né? O Democrata perdeu 2-0 o jogo e tal. E quando eu chego... Já começou internacional, Sua primeira experiência num jogo internacional. Bom, antes, seu Roberto, você continuar aqui, nós estamos terminando esse primeiro bloco e eu queria que você guardasse pra gente aprofundar um pouco mais nessa história, mas uma coisa tem que fazer um registro aqui. A memória do Roberto, né, ela é prodigiosa, a facilidade com que você lembra dos nomes e tal, é um negócio sensacional. Muito bem, estamos de volta com o Fala Cronista, hoje recebendo aqui, não pode ter nem fósforo aqui, porque é dinamite, é TNT em estado puro, né, presidente? Nosso querido Roberto Marques, que terminou o primeiro bloco falando da transição dele de locutor, noticiarista, de tendo passado por todas as etapas da Rádio Educadora de Valadares e estreando no amistoso internacional entre o Rampla Júnior e o Democrata. E aí começa a história da carreira do Roberto Marques, locutor esportivo. Por favor, prossiga. E você vê, Toscano, Roberto, como é que o rádio é uma grande escola, principalmente a rádio interior, onde ele teve a oportunidade de ser noticiarista, de narrar um futebol e outras facetas. Repórter também. policial. Pois é. Tem um caso na reportagem policial, que não quero interrompê-lo não, mas que eu lembrei, que eu fui vítima de um pessoal lá em Valadares que eles queriam me tirar mesmo, porque eu não sei se vocês lembram, por volta de 1971, 72, houve um caso muito estranho. Eu estava indo fazer uma reportagem em Conselheiro, uma cidade, Engenheiro Caldas, aliás, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Valadares, e houve um acidente que vitimou um filho da vizinha da dona da rádio educadora, que a gente chamava carinhosamente de Dona Boinha. Dona Maria da Conceição Monteiro. Dona Boinha. Boninha. Boinha. Boinha. Ela é de Teoflotone, ela. Mas radicada em Valadares. Bom, rapaz, aí eu fui e na estrada eu passei por uma carreta dirigida por um amigo meu, quebrado. Falei, rapaz, parei o carro, era um Gordini. O carro da rádio era um Gordini. Que máquina, hein? Bom, a única coisa que o Gordini tinha de ruim era a suspensão. Que até hoje o CHT, o motor dele, é usado aí por muitos carros. A suspensão era fraca, mas o carro era bom. E aí eu parei e falei, o que você está fazendo? Rapaz, eu estou sem comer 2 dias aqui, estou quebrado, ninguém me dá sossego, me dá... vem cá para me ajudar e tal. Quebrou o quê? O diferencial, o Scania e tal. Diferencial do Scania. E eu tô com fome. Falei, quando eu voltar, eu vou trazer comida para você. E ele estava conduzindo leite. Estava conduzindo leite da cooperativa, né? Quando eu voltei, falei, a dona Boinha estava comigo, porque o acidentado que morreu era filho da vizinha dele, que ela tinha muita consideração e tal. Aí eu parei, trouxe comida para ele. Eu lembro que era cedo ainda, e o restaurante falou, não tem comida de tudo aí, tem um arroz, eu põe arroz, ovos, umas bananas aí também, tá tudo aí e tal. Aí ele falou, vou te dar um leite para você levar. Não precisa não, leite sim. Mas você tá com esse leite até agora aqui, rapaz? Pô, rapaz, eles não estraga não. Não estraga não, rapaz. Não. Aí me deu... Mas naquele frio que faz em Valadares, né? Aí me deu uns litros de leite lá, eu levei. Deixei na rádio lá, peguei o meu para levar para casa. Quando eu vou passando de frente à delegacia de polícia, que eu morava perto da delegacia de polícia, e nessa época eu fazia a reportagem policial também. Aí o doutor do sítio da Mota Pinto, era o médico legista da cidade, que aliás eu ajudei várias vezes, ele nomeava, porque tinha autoridade para isso, para eu auxiliar. E auxiliar lá no cemitério, lá na autópsia, né? E aquilo era a pior coisa para mim, né? Porque eu ficava pelo menos 8 dias sem dormir. Tinha medo de alma, rapaz, aquela coisa de louco. Coisa de louco. Bom, aí ele falou, e esse leite aí, rapaz? Então, eu vou tomar um copo. Quando ele pôs o copo para tomar o leite, que ele levou aqui, falou,
esse leite tá errado, onde é que você comprou esse leite? Falei, ó, eu expliquei, pô, vamos fazer exame desse leite. Formol. Olha! O leite tinha formol. O leite tinha formol e ela levado pro Rio de Janeiro e tava morrendo criança demais no Rio de Janeiro na época. Aí eu falei, aí eu bombardeei, entrei com a notícia. Daí a pouco, o Rio de Janeiro inteiro telefonando pra rádio e eu fazendo reportagem, tal, papapá. Aí eu comecei a receber telefonemas ameaçadores. Aí o delegado colocou 2 policiais à minha disposição, onde eu ia. Parecia até presidente da República, né? Não da época de hoje, que na época de hoje não tem jeito, né? Um na frente, outro atrás, com a mão no revólver. Eu tava achando até aquilo interessante. Mas, pô, mas o que é isso? De uma hora para outra eu fiquei tão importante assim. Aí, Rádio Globo mandou o repórter de lá, me procurando lá, e nós fizemos a reportagem e tal. E teve um problema muito sério, que eles queriam me matar mesmo, cara. Porque eu detonei uma gangue que fazia mal às crianças no Rio de Janeiro. Eles punha formol no leite, o leite ia pro Rio, era vendido lá. E as crianças morriam, pô. Quer dizer, o seu instinto de repórter Exatamente. Acabou detonando toda essa situação, Essa né? situação. Mas nesse intervalo aí, em 1974, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha carreira. Foi um dos maiores locutores também que eu conheci na vida, chamava-se Almeida Filho. O Almeida trabalhou na Globo vários anos, noticiarista, na Tupi de São Paulo, na Bandeirantes. Um cara maravilhoso, mas tinha um fraco. Uma coisa que o prejudicava muito. Era alcoólatra. Então, ele estava trabalhando na sua rádio no Rio de Janeiro. De repente, ele saía depois do horário, tomava uns goles, saía do sério, ia para a rodoviária. Primeiro ônibus que ele via na frente, ele pegava e ia embora. Sumia, largava emprego, largava tudo e tal. Loucura, hein? A mulher dele é Maria Alice, poetisa, em Petrópolis. Morava em Petrópolis. E aí um dia eu tô acordando cedo para fazer... Que eu acordava cedo lá em Valadares. Nessa época eu já estava em outra rádio, na Rádio Polo Mundo Melhor. O diretor, meu querido e estimado irmão Alírio Chaves Dutra. E o Alírio falava, o jornalismo é com você. Então eu chegava à rádio 5 horas para redigir o Jornal da Manhã, que entrava no ar às 7 horas, eu que redigia tudo. Tinha o auxílio no esporte do Sebastião Pereira Nunes, o Carioca, que ela é responsável pela parte esportiva. Essa era eu. Eu entrava, Um dia eu tô ouvindo, rapaz, vejo uma figura deitada na sarjeta, assim, e bem vestido. Falei, pô, e foi passando e pô, meu amigo, quantas horas? Falei, que é isso? Quem é o senhor e tal? Aí ele começou, rapaz, eu bebi uns goles aí e caí nessa situação. Vamos comigo, vamos pra rádio, tá? Vamos conversando. Aí subindo, tudo é perto do interior, né? Aí, conversando e tal, ele falou, olha, eu sou muito grato a você e tal. Falei, não, pode entrar, entra aí e tal. Você quer? O que você quer? Eu tô com muita sede e tal. E água pra ele, senta aí. Aí falou, o que você está fazendo aí dessa marca? Eu vou compor o Jornal da Manhã. Vou criar o Jornal da Manhã. Não posso te dar atenção agora e tal. Foi perfeitamente. Ele ficou tranquilo, tá lá educado e tal. Aí ele contou a história dele, rapaz. Que ele era locutor, chamava-se Almeida Filho, mostrou os documentos. Eu já ouvia ele na Globo. Foi fácil, né, de entender. Pediu para telefonar para o Rio de Janeiro. Conversei com Mário Luiz. Mário Luiz, que quis me levar para a Globo. Lá eu estava entrando na Globo. E de repente eu vim cair aqui em Belo Horizonte. Aí o Almeida Filho me apresentou, falou, tá aqui. Aí o cara falou assim, esse é um dos maiores locutores do mundo. Só que se você for empregar ele na sua rádio, você tem que entender que ele não pode beber. Se ele beber, ele abandona tudo. Entendi. Mas eu consegui recuperar, eu fui no médico. Ele era uma pessoa, um pai de família, uma pessoa muito boa e um profissional exemplar, de uma capacidade... Ele tinha uma doença, que é uma doença séria. De um conhecimento, uma intelectualidade à flor da pele.
O cara discutia todo o assunto em inglês e francês, descambau. Aí eu levei, o médico falou, doutor Edmundo Macedo, falou, olha, só tem uma coisa, eu vou te dar esse pozinho aqui, você põe pra ele no leite. Mas tem uma coisa, se ele beber, ele morre. Aí eu falei com ele, falou, não, pode pôr. Aí eu pus um pozinho pra ele, ele bebia e tal. Ah, rapaz, recuperei o cara. Que barato. Recuperei o cara. Aí o Almeida Filho falou, Roberto, vamos embora pra Petrópolis, rapaz. Você precisa levar sua família pra um lugar melhor. Eu sei que você gosta muito de Valadares, não é que não seja bom, é bom. Mas pra nossa profissão, quanto mais central você estiver, melhor. A sua progressão é mais E isso era muito comum na época, né, Roberto? Há pouco tempo a gente entrevistou o São Salvador e ele lembrou isso, né? O cara tinha que ir pro Rio, né? O São Paulo, né? Aí eu falei, tá certo. Falei, vamos usar a Petrópolis pra você conhecer. Aí eu arranjei emprestado, que eu não tinha, um Fusca novinho, zerado, com o bispo Dom Hermínio Malzone Hugo. Outra figura que mora no meu coração, já não deve existir, que tinha problema de saúde. Ele foi transferido de diocese, né? Mas eu tenho um amor fraternal por ele, muito grande até hoje. Mesmo se ele tiver feito a passagem, não importa. Eu o amo do mesmo jeito, fraternalmente. E ele falou assim, não, tudo bem, que precisa de dinheiro. Eu falei, até que eu preciso, né? Quem não precisa, né, Roberto? Dinheirinho sempre é bom, né? Aí ele pegou o envelope e falou aí, tira aí o tanto. Ele não põe a mão em dinheiro, não. Tira o tanto que você precisa aí. Ele é só para pôr gasolina e tal, comer alguma coisa e tal. Vai com Deus. Aí eu fui com o Almeida Filho. Aí fui à rádio de Petrópolis. Imperial. Não, era outra. Outra? Rádio Sociedade. A sociedade. De Petrópolis, que era do Wilson Carneiro Malta, o dono da rádio. Tio do Luiz de França, lembra do Luiz de França? Trabalhei com o Luiz de Pois, França. então, Trabalhamos com ele. Trabalhei com ele. Faleceu, Luiz de França. Faleceu, eu não sabia. Faleceu. Agora eu vou falar, morreu? Eu não sabia. Faleceu. O Luiz de França é uma figura maravilhosa, amigo da gente demais. Ele vinha sempre aqui. Ele era amigo do Joselino de Souza Barros, né? Isso, é. E nós encontrávamos... Meio malucão. Ele fazia programa de rádio fantasiado. Que barato. Um dia ele ia de... Um dia ele chegou aqui Super-Homem, outro dia ele ia de Mandrake. Ele tinha um problema muito sério que o tio tentou até solucionar através da medicina dos Estados Unidos, mas não conseguiu. Ele vinha andando assim, ele via um poste. Então ele vinha se aproximando do poste, olhando para ver se ninguém vinha. De repente ele dava aquele pulo, batia no calcanhar e no poste. Ele era muito... Aí ele fazia, não podia ver um buraquinho assim, ele via o buraco, falou, oi, que peça, que peça. Baita comunicador. Agora, vou te falar um baita negócio. Comunicador. Ele foi apresentador na televisão, fez o Repórteresso, junto com o Gontijo Teodoro. Ele passou no concurso lançado pela Tupi na época, que o Repórteresso da TV Tupi e da televisão na época era o Gontijo Teodoro, na rede Tupi de televisão. O Luiz de França, foi o substituto dele. Passou em tudo. Bom, aí eu fui. Você tá em Petrópolis, você chegou em Petrópolis. E na Rádio Petrópolis, eu fui gravar os textos porque o Wilson Carneiro Malta gostou muito da minha voz e falou, quero que você grave as vinhetas da rádio. Dentro da rádio lá, me ouvindo do lado de fora através do aquário, Luiz Pedro Rodrigues. Luiz Pedro Rodrigues. Pedro Luiz. Uma figura... Parece que ele inventou o rádio, porque ele sabia tudo de rádio, programação de rádio. Um dos principais livros sobre rádio brasileiro. Nossa Senhora. O Pedro Luiz, eu falei com ele uma vez, falei, Pedro, você transformou-se meu pai no rádio, porque você mudou minha vida, pô. Entendeu, Pedro Luiz? Eu tenho um carinho muito grande pelo Pedro. Não sei onde ele está morando, a última vez ele esteve lá em casa. Depois não voltou mais, fiquei sabendo que ele está morando no Espírito Santo. A última notícia é que estaria no Espírito Santo. Eu não sei como é que ele está, mas eu espero que Deus o abençoe, que ele esteja muito bem, ele e a família dele. Mas aí o Pedro Luiz falou, olha, o Wilson Carneiro Malta quer que você vá para a Rádio Globo e trabalhar aqui na rádio dele também. Falei, beleza.
Aí foi quando eu conheci o Mário Luiz. O Mário Luiz falou, você quer começar quando? Me deu um texto para eu ler lá, no noticiário. Falei, a hora que o senhor quiser. Né? Então nós vamos começar amanhã. Mas o Pedro estava conversando lá com ele para vir dirigir a rádio Tiradentes, que era Sistema Globo de Rádio. Sistema Globo de Rádio. Que a posteriori virou Rádio Globo. A posteriori, né? Virou Rádio Globo. Aí Isso aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Aí o Pedro Luiz falou, olha, eu vou precisar de um noticiarista lá, se você for comigo, você vai me ajudar demais. Falou, rapaz, você é fantástico, eu preciso de um cara em Belo Horizonte, que a concorrência lá é boa, e você vai arrebentar e tal. Aí eu fiquei entusiasmado, primeiro, pela distância de Valadares. A Belo Horizonte. Eu ia toda semana para Valadares. Toda semana eu estava em Valadares. Valadares é o meu xodó até hoje. É o seu porto seguro. Eu gosto de ir lá demais, né? Tenho família lá e tudo. Aí, rapaz, eu falei, então, aí o Mário Luiz ainda falou, você prefere Valadares? Porque a minha família é toda de lá. Prefere Belo Horizonte? Eu falei, porque a minha família é toda de Valadares, é pertinho e tal, minha sogra, tem minha sogra lá e tal, papapá. Falou, bom, então tudo bem, mas você já iria começar aqui. Mas se você quer ir para Belo Horizonte com o Pedro, eu acho que vai ser bom também lá, porque o Pedro vai precisar de uma pessoa igual a você e tal. Aí eu vim com o Pedro, comecei aqui, estreiei no dia 1º de maio de 1975. Estamos de volta com Fala Cronista, hoje recebendo Roberto Marques, que no bloco anterior, nos 2 blocos anteriores, contou o início dele, da trajetória dele no rádio, lá em Valadares, depois Rio de Janeiro, lá em Petrópolis. E nós terminamos, Roberto, você falando sobre o convite do Pedro Luiz, e aí você chega em Belo Horizonte. Desembarcando em Belo. Chegando em Belo Horizonte. Vem de trem, Roberto? Não, vim de ônibus. Pode falar o nome, Gontijo? Pode. E aí, você chega em Belo Horizonte e vai trabalhar na Rádio Tiradentes, a época Rádio Tiradentes. Rádio Tiradentes, Sistema Globo de Rádio. Eu gravei... Era o mais puro som de Belo Horizonte, não tinha um slogan assim. Eu andava na rua ouvindo. O som da rádio era muito bom, mas o da rádio Atalaia era concorria melhor. Tiradentes Atalaia. Atalaia era primeiro lugar disparado. A Rádio Tiradentes era segundo lugar. E, assim, bem próximo, o segundo lugar confortável, Sim. né? Isso nós estamos falando do quê? De 74, 75? 75. A Rádio Tiradentes, o diretor-geral dela era o João Veras. Uma figura também que a gente tem de registrar como um dos impulsionadores do rádio da época, o rádio musical, porque a gente dividiu o rádio em rádio musical e rádio eclética. E tinha ainda, aqui e acolá, o FM. Então, entre as rádios musicais, a gente poderia destacar a Rádio Atalaia, que era uma programação mais popular, e tal. A Rádio Tiradentes, que vinha no mesmo diapasão, né, musical, e o noticiário, que o Pedro Luiz eu ria muito, que ele falou, não posso concordar com isso, eu sou o diretor da rádio, essa rádio tem um noticiário da hora infinita. Noticiário da hora infinita, o redator-chefe era o senhor Manel Higino, que hoje, se eu não me engano, continua na Santa Casa de Misericórdia. Manel Higino, uma figura doce, uma figura maravilhosa e tal. E o João Veras, que era um homem do rádio de pulso firme, que gostava de ver as suas coisas, as suas ideias bem programadas, colocadas em prática. E o Pedro Luiz discordava de algumas delas, então houve um rompimento. E o Pedro Luiz teve que sair, foi para Guarani depois e tal. Mas antes disso ele falou, eu não concordo com o noticiário da hora infinita no rádio. O que é o noticiário da hora infinita? Você, o redator, redige o noticiário do dia inteiro e vem o locutor e grava. Eu gravava. Caderneta de poupança Lareira, Tiradentes, Sistema Globo de Rádio. E eu ainda gravei, uma época, o Globo no Ar. Sim, sim. Que era o
que era o prefixo do Globo no Ar. Prefixo Agora, nacional, né? nacional. É. Porque vinha do Rio, mas deu problema na cartucheira e o João Veras falou, Roberto, será que dá pra gravar? Explica a cartucheira pra eu vou moçada gravar. aí, que você Eu vai vou achar gravar. que não é por causa Ele do não antigo, tava armado, não. Aí ele falou assim, aí o João Vera falou, vai ficar esse, eu quero esse agora com a sua voz. Porque quem gravou aquilo foi o Guilherme de Souza. Ele trabalhava no Japão e quando voltou, uma voz diferente no Rio, então gravou o Globo no Ar, né? O Guilherme de Souza. E aqui na Tiradentes fui eu. O João Veras achou que eu devia continuar com a minha voz. Ficou muito bom na época que nós fizemos, né? Bom, e aí nós trabalhamos na Rádio Inconfidência. Da Tiradentes, você veio pra... Não. Na Tiradentes, eu trabalhando na Rádio Tiradentes, mas a situação estava muito apertadinha, né? Porque o jabá era pouco e precisava encontrar alguma solução. E você já casado, pai de família. Cheio de filhos, né? Os filhos tudo aí, né? Pequeno e tal. Aí eu conheci um outro companheiro meu de rádio, que trabalhava na Tiradentes, era chefe dos locutores lá, Jorge José Gomes. Essa figura foi muito importante na minha vida. Era um irmão, era um sujeito, um profissional maravilhoso. Também um vozeirão impressionante. O Jorge José Gomes. Aí o Jorge falou, eu vou te arrumar lá na televisão. Ele era chefe dos locutores da televisão. Aí me arrumou na Globo. Em 1977 eu comecei na Globo. Aí na Globo eu fiz... Era ali na rua Rio de Janeiro, Rio não é de isso? Janeiro, 1229, se eu não me engano. Esquina, quase esquina com Guajajara. Exato, né? De um lado era a redação, do outro era o estúdio, uma coisa assim, não é isso? O estúdio era do lado direito de quem vem, né? Do lado direito. Era o estúdio de Do gravação, lado tinha tá? uma casa de show. Tinha depois de um cantor aí. Tony não sei o quê, ele era pernambucano, imitador do Julio Iglesias. Isso, né? Era o Tony Rey. Tony Tony Rey. Rey. Uma figura interessante, ele era um cara simpático, um cara que tratava todo mundo muito bem. Já que por aí abriu um até parênteses, tinha um negócio... Foi a primeira vez que eu vi uma limusine na minha vida, que ele emendou acho que dois Isso, Monza. Ah, foi aqui, eu vou te falar, aquilo é estapafúrdio, ridículo e grotesco, né? Negócio terrível, né, rapaz? Mas tudo bem. Bom, mas aí, então você vai pra TV. Aí eu fui pra TV e fiquei... Mas continuou também na Tiradentes. Na Tiradentes. Certo. Mas aí começou a surgir um ciúme. João Veras não queria que eu ficasse na Globo e na Tiradentes. Falei, então você vai cobrir meu salário lá, pô. Porque eu não posso, não dá pra viver só assim. Oh, mas eu te busquei, então não, você não me buscou. Quem me buscou foi foi o Pedro Luiz e o diretor-geral da Rede Globo de Rádio, né? Então, o Mário Luiz, que me indicou pra cá que eu ia ficar lá no Rio e tal. Ele entendeu e tal, mas começou aquela picuinha e eu me aborreci com aquilo. Falei, eu vou embora desse trem, vou voltar pra Valadares, pô. Aí o Jorge, não, rapaz, você tá na Globo lá e tal, papapá. Aí o Jorge José falou comigo o seguinte, falou, Roberto, eu estive com uma figura que você não conhece, não. Ele chama Geraldão. Grande. Lá na Rádio Itatiaia, ele quer conversar com você. Pô. Falei, mas eu não conheço o cara, bicho. Não, mas onde é que é a Rua Coromandel, Rádio Itatiaia, na Rua Coromandel. Aí eu saí da Globo, depois do meu horário de 6 horas, ele me ensinou como é que pegava o ônibus, pegou, eu falei com o motorista me largou na esquina da rua. Subi, cheguei lá, Geraldão, tava me esperando. Figura maravilhosa também, né, senhor? Dos ícones do rádio de Belo Horizonte, Sim. né? Vou te contar do Geraldão, quando eu falei das rádios musicais, a Rádio Cultura, nessa época, ela era disparada. Era a rádio de lançamentos internacionais. Exatamente. Porque o Geraldão, além de ser um cara culto e falar muito bem o inglês, ele tinha um canal americano que ele entrava em contato através de telefone, que era um custo, mas quando ele entrava em contato, daí a 3 dias, estavam todos os discos de lançamento aqui. É verdade. Ele lançava na Rádio Cultura. Cultura, som contemporâneo. É verdade, marcou uma geração. Eu era adolescente, cara, eu adorava. Luiz, eu uma vou te falar, geração. o rádio precisa parar com esse negócio de
o rádio depois, quando cai na mão de religião, fica difícil, fica complicado, porque não sei o que as pessoas veem, acha que tem que ser aquilo, aquela bitola, não pode ser assim. Eu acho que religião é uma coisa íntima, a gente Não é? respeita todos, né? Mas o rádio é um veículo de comunicação, Ele tem que ser eclético. E aí é o seguinte... Bom, aí você chega lá para conversar com o Geraldão. Geraldão, você é o Roberto, pô, rapaz, você é o Roberto Figueiredo da parada? Eu falei, não, eu sou o Roberto Marques. Não, sua narração é igual Roberto Figueiredo, rapaz, e nós precisamos noticiarista aqui na Rádio Itatiaia e tal, papapá. Você topa fazer um teste aí? Eu falei, topo. O chefe de reportagem, de jornalismo da rádio, era o Acirantão. Aí o Acirantão me deu um texto, tirou a rádio fora do ar na hora do Brasil. Você vê aquele esquema. A voz do Brasil. Para poder fazer o teste lá, né? E me deu, daí eu comecei. Na terceira notícia, que eu joguei a primeira para lá, joguei a segunda, na terceira, o Pinguim. Deus Carlos César Gomes, Franco Gomes, Pinguim, meu amigo, meu irmão. Aí o Pinguim falou, Acirantão, você vai passar vergonha, o que você tá querendo ouvir desse homem aí, rapaz? Aí e vazou, né, pra mim. E eu continuei do mesmo jeito, mas eu assim, pode parar. Geraldão, pra mim tá aprovado, a hora que ele quiser. Aí ia precisar do noticiarista à noite. Uhum. Eu fiquei à noite na Itatiaia, um mês e pouco. O Januário Carneiro virou para mim e falou, você tem de enfeitar a rádio durante o dia, de noite não. Você vai fazer a Jornal da Itatiaia com o Oliveira Duarte. Outra voz fenomenal, outra capacidade impressionante. O Oliveira, além de ser uma figura humana maravilhosa. Aí eu fiz jornal com ele. Mas aí você sai da Tiradentes, fica só na Itatiaia. Sai da Tiradentes e sair da Globo para ficar só dedicado à Itatiaia. Então você saiu da TV também. Porque é o seguinte, porque o tratamento que o Emanuel Carneiro me deu foi um tratamento assim ímpar. Uhum. Porque ele me tratou muito bem. Eu falei, Manel, eu não posso servir a dois senhores, não. Ou eu sirvo a você, ou eu sirvo a Rede Globo. E nesse momento, eu quero ficar aqui. A Rádio Itatiaia me encantou. Ela estava naquela época começando tijolinho por tijolinho. Sim. Com problema tinha dia que tinha problema de som. A gente saía para narrar um futebol, se subia nos postos para puxar linha. E aquilo tudo incrementa o amor da coisa, né? Você cria amor pela rádio, pelas pessoas e tal. Aí eu fui ficando na rádio até que o Guido Moura, que era chefe do comercial na Globo, foi lá e conversou com o Manuel e o Oswaldo Faria na época. Tinha jeito de me liberar para eu voltar a fazer os comerciais da Globo. E me liberaram, eu voltei para a Globo de novo. Mas sem sair da Itatiaia. Sem sair da Itatiaia. Aí eu fui noticiarista da Rádio Itatiaia há muito tempo mesmo. E o jornalista tinha o comando do Acirantão, que é outro cara que entende um bocado de rádio, viu? Pode até pensar que não, mas entende muito, viu? Muito, e não é pouco não. Sabe de rádio. E depois chegou o Márcio Dotti, foi chefiar o jornalismo e tal. E nós continuamos ali, e o tempo foi passando e tal. Eu me dava muito bem com o Januário Carneiro, que era uma figura que respeitava o profissional, viu? Orientava, sabia orientar. Ô Dinamite, vem cá. Quando você for fazer assim, você não acha melhor assim, assado? Acho e tal. E nisso o Geraldão me dando a maior força. E ele era o diretor da Rádio Cultura, mas auxiliava o Manel na administração também da rádio, dava os seus pitacos e tal. E o Geraldão teve uma época muito importante, que foi a época que as Brigadas Vermelhas na Itália sequestraram o Aldo Moro. Sim, sim. Aquilo foi uma repercussão internacional muito grande. Então eu, como noticiarista da rádio, eu preparei um noticiário. Eu pensei assim, falei com o Geraldão, esse cara eles vão matar ele não vai voltar mais, então eu já vou preparar o noticiário da morte dele, que é para divulgar extraordinário na rádio. Aí preparei um noticiário por meu bolso, a folha com a notícia, e eu li aquilo toda hora. Os nomes todos e tal, papapá. Aí um dia o Geraldão falou comigo, Roberto, falei, fala Geraldo.
acabei de ouvir aqui, numa rádio do Rio, não sei se é a Continental, que o rádio tá muito ruim, que foi encontrado o corpo do Aldo Moro em frente à Embaixada Comunista na Itália, num Dolfine. Falei, vermelho ou branco? Falou, não sei. Falei, vou chutar vermelho, que é Brigadas Vermelhas, né? Aí ele desligou o telefone, daí a pouco ele já escutou o prefixo do repórter de Itatiaia, extraordinário, e eu entrei arregaçando, cara. Eu fiz 15 minutos de notícia sobre a morte do Aldo Moro. Foi sequestrado dia tal, não sei o quê, papapá, pelas Já brigadas. tinha uma efeméride pronta. Já né? já tinha tudo, eu tinha feito tudo. Eu fazendo noticiário, eu entrava alguma coisa em mim. Eu mudava, rapaz, era um negócio fantástico. Muito legal. Mudava, bicho, eu mudava completamente. Eu pegava o microfone para fazer um noticiário, ainda mais o repórter de Itatiaia, que sempre teve um prefixo muito incentivador, dava aquela abertura para o locutor entrar matando, arregaçando mesmo. Eu entrava, era de com força, viu? Entrava de com força. Muito bem, nós chegamos ao final do terceiro bloco e vamos deixar para o último bloco, para que aí o Roberto... Mas deixa eu cumprimentar. Então fica à vontade, vai lá. Porque isso é importante, porque aí, quando eu estava fazendo noticiário, o aquário do lado de lá, a técnica da rádio, encheu. Veio Januário, veio Geraldão, Manuel Carneiro, e veio aquela turma toda, e eu ouvi ele discutindo. Onde é que ele buscou essa notícia? Que notícia é essa? O Geraldão falava assim, eu só falei que o corpo do homem... Acharam o corpo, falou que morreu, né? Você já matou logo. Eu né? só falei que foi encontrado o corpo. O resto aí vocês conversam com ele. Aí o Januário me chamou e falou, Roberto, eu falei, ô presidente, esse noticiário está preparado com antecedência. Eu estava aguardando a hora que fosse encontrado o corpo. Foi encontrado, eu tenho tudo. Eu só chutei a cor do carro. Aí quando foi 1h da tarde, a Rádio Globo do Rio deu a notícia. O carro era vermelho mesmo. Muito bem, estamos de volta aqui com Fala Cronista, reta final. Hoje entrevistando Roberto Marques, e o Roberto, com essa memória prodigiosa dele, também de alguma forma prestando homenagem a tantos e tantos companheiros ao longo dessa estrada aí. Bom, Roberto, você contou um pouco aí da sua estrada, da sua história, resumidamente, mas eu queria que você falasse nesse último bloco a sua experiência como locutor esportivo, que você já tinha feito, desde lá de Valadares, mas quando é que você virou efetivamente um locutor esportivo? Bom, a Rádio Itatiaia, ela tinha uma programação esportiva com amplitude muito grande. A Itatiaia acompanhava os campeonatos dos juniores, né? Às vezes do juvenil, e precisava muito de locutor. E eu já trabalhava na rádio, e o Manel sabia que eu narrava bola também. Paulo, você vai cobrir esses. Então, Cruzeiro e Atlético eu fiz muitos, e fiz um no bairro Barro Preto, ali no Estadinho JK. Foi um negócio, uma loucura, né? Um negócio maravilhoso, espantoso. Os Isso ainda pelas categorias de base. De base. Comentarista, repórter. Paulo Roberto Pinto Coelho e o grande Roberto Abra. Os dois repórteres assim, maravilhosos. Que tem outro, Paulo Celso, Walter Luiz, que nós trabalhamos, eu conheço todos e são maravilhosos. Mas essa dupla da Rádio Itatiaia na época era um colosso. Paulo Roberto Pinto Coelho, Roberto Abras. Comentarista de arbitragem, Olavo Leite Cafunda Bastos. Comentarista técnico, tático, Maurílio Costa. O grande Maurílio, 28, meu amigo, meu irmão. Doutor Maurílio Costa. Doutor Maurílio Costa. Doutor para nega dele, não aí não. Então, Roberto Marques, o narrador. Eu fiz um jogo 10 horas da manhã, que a dona Creuza, a esposa do meu saudoso e querido amigo Viribaldo Alves, que para mim foi o melhor locutor esportivo, que passou por essas bandas aqui, ao lado do J. Júnior, ela falou, eu vi o Vili. Nossa, vocês parecem demais e tal. Na narração de futebol que eu fiz. E aí fiz Copa Itatiaia, que eu sempre gostei da Copa Itatiaia. Até hoje acompanho a Copa Itatiaia, gosto muito. É o verdadeiro futebol, futebol com amor, com bravura. Bravura dos bravos, né? Literalmente, né? Literalmente. Pô, quer dizer, muito bacana. E a rádio tem, até hoje, né?
essa Copa Itatiaia, que eu espero que ela nunca abra mão disso, não. Aliás, isso era um xodó do Januário Carneiro, viu? E então é o seguinte, rapaz, eu passei a fazer futebol um dia, surgiu a Rádio Capital. Hélio Ribeiro comandava a rede toda do Brasil inteiro. Foram convidados alguns da Rádio Itatiaia, dentre eles o Gil Costa. O Hélio Ribeiro foi um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve. Não, o Hélio Ribeiro... Poder da comunicação, né? Olha aqui, o Hélio Ribeiro, com aquele negócio, esse programa aqui ouvido por aquela mulher que tem um carnê vermelho, é um carmanguia vermelho. Você que está aí me ouvindo, eu sou Hélio Ribeiro, hein? Beijão pra você. Ele era muito legal. Aqui, deixa eu te falar, o Hélio Ribeiro falava só 6 idiomas, né? Só. 6 idiomas. Ele, quando estava na Bandeirantes, como repórter da Bandeirantes nos Estados Unidos, ele falava as margens do Rio Hassan. Hélio Ribeiro para Bandeirantes São Paulo. Um cara assim, diferenciado. O Hélio Ribeiro é sensacional. Então, ele é que comandava essa rede. Entendi. Capital. Quando surgiu arrebentando mesmo. Capital. Eu sei que aqui no mercado Belo Horizontino revolucionou. Levaram o Vili Baldados, saiu da Rádio Itatiaia. Foi a época que veio o Vili Gonzer para ficar no lugar do Filibaldo Alves. Levaram o Paulo Roberto Pinto Coelho, José Calazans de Santana Filho, um dos maiores locutores esportivos desse mundo de Deus. E que acompanha... E era novinho, o menino bom demais. O Zé Calazans é um cara que eu sou fã dele até hoje e sempre, porque o cara está te ouvindo, porque ele acompanha o programa, tá em Goiânia, mora em Goiânia. Tá na rádio lá, e ele me manda mensagem, tô acompanhando, tô ouvindo. Bom, então um abraço pro Zé Calazans Santana Filho, meu amigo de Facebook também. E, olha, você não ouviu o José Calazans, mas o José Calazans narrando futebol era brincadeira. Ele pegou dois companheiros, violentos demais na narração. J. Júnior. Esse eu cheguei a ouvir. J. Júnior, fantástico. Vilibaldo Alves, um do lado, outro do outro. E o Zé Calazans estava no meio deles. Entendeu? Não é que ele fosse pior ou melhor, mas estava num padrão legal. Sim. E com duas baitas referências. Referência. Então é o seguinte, o Vilibaldo eu tiro o chapéu para ele todo dia, toda hora, porque realmente... E pela amizade que nós contraímos, né? E as orientações, tanto dele como do Jota, né? Bom, aí na Rádio Itatiaia... Roberto, mas você teve passagem pela Guarani... Teve, mas eu fui primeiro para a Rádio Jornal. Rádio Jornal de Minas. O Mário Moreno. Mário Moreno, todo programa a gente fala do Mário Moreno. José Luiz Aguiar. José Luiz Aguiar. O Mário Moreno era para ser a figura maior do esporte em Belo Horizonte. Ele era. É porque ele era muito amador. Ele nunca encarou a coisa assim com o profissionalismo do rádio. Porque ele era chefe de um cartório aqui na Rua da Bahia. Já aposentou, hoje mora lá em Três Marias. Graças a Deus, está muito bem. Me convida para ir à casa dele lá em Três Marias. Tem a radinha dele lá para ele brincar, a radinha dele lá. Ele brinca, acho que televisão também e tal. Mas se ele fosse um cara que tivesse de depender do rádio, sim, ele teria feito uma Rádio Jornal de Minas para arrebentar, que ele trabalhava na Rádio Jornal de Minas, arrendava o horário. E lutava com muita dificuldade, porque na mesma hora que ele tinha uma programação esportiva para levar ao ar, o bispo falava que não dava, porque tinha não sei o que, Nossa Senhora ia chegar e tal. Porque o problema do rádio religioso é isso. Eles misturam o trabalho com a religião. Tudo tem que andar paralelo, mas tem que haver um certo respeito, porque Deus trabalhou na vida dele toda para fazer o mundo. Jesus trabalhou. São José trabalhou, todos trabalham. Então você pode ter uma rádio que é religiosa, mas que na hora do trabalho trabalha, pô. Você vai rezar dia e noite. Então eu sou contra rádio na mão de religião por isso.
Porque E você não tá aqui... desemprega os caras não ficam empregados. Tem uma determinada rádio aí que o cara, para trabalhar lá, tem que ser evangélico. Tem que ser sócio. Pelo amor de E Deus. aqui isso é não importante, existe, assim, cara. você não está fazendo nenhuma crítica à religião. Não. E não é uma religião específica, qualquer uma. Não, eu sou católico, apostólico, romano, ministro da Eucaristia do Santuário da Imaculada Conceição, na Rua Além Paraíba. Adoro a minha religião, respeito todas elas. A minha eu tenho um carinho especial. Tá? Muito bem, você falava da Rádio Jornal de Minas, porque a gente tá caminhando aqui por Nessa- terra, mas eu queria Jornal saber de um pouco Minas mais. teve uma passagem em Confidência. Não, nessa chegada da Rádio Capital, que levou Gil Costa, levou Isso. Gilbaldo Alves, levou Paulo Roberto Pinto Coelho, levou José Calazans, aí veio Vili Gonza, Alberto Rodrigues, Pra Itatiaia. para Itatiaia. É. Aí eu vi que eu não tive chance e o Mário Moreno atrás de mim todo dia. Roberto, vem pra cá, pô, e tal. Falei, eu vou ver se o Manel me libera só pra fazer futebol pra você. E, assim, inicialmente o Manel me liberou. Aí eu passei a fazer futebol lá. Aí o Oswaldo começou a encrencar. Pô, você tá fazendo futebol? A rádio jornal é pequenininha, sua rádio aqui é grande, senhor. Mas tá Não, incomodando. não, mas não tal, tudo bem. Aí eu continuei na rádio lá, fazendo esse papel, né? Lá e cá. Ela pediu o Mário para não me escalar para viajar, porque eu não podia, que eu tinha que fazer o noticiário da rádio. Ó. Um belo dia, estava em minha casa por volta de 10 horas da manhã, depois de ter feito um jogo em Itabira, um frio danado, e lá em Itabira encontrei o J. Júnior, aí nós conversamos muito, ele falou, Roberto, eu tô querendo te indicar para você vir para a Rádio Guarani. Você topa? Eu falei, topo. 10 horas da manhã do dia seguinte, eu recebi um telefonema. Roberto Marques, falei, aqui é Luiz Carlos Alves. Até confundi com o Carlos Gomes, né? Com Gomes. Olha, Luiz Carlos Gomes, ou não, Luiz Carlos Alves. Gomes é da Rádio Jornal aí e tal. Beleza e tal. Pois não, Luiz, dá para você vir aqui pra gente conversar? Aí eu já senti que a coisa fluiu. E o Luiz Carlos Gomes, eu rompi com a Rádio Itatiaia e ele e o Padre Antônio me contrataram para fazer um programa Bom Dia Belô. Lá na Rádio Jornal de Minas. E o programa tinha sucesso, Bacana. demais o programa. E fazia o esporte. Sim. Pelo esporte eu não ganhava nada. E comprou um Landau. Não, o Landau foi o meu chamego, né? Eu tive dois, um 71, vendi, depois fui na mesma, entrei lá e tirei um novinho pra mim. Ó. 1978. Gente, pra quem não sabe, o Landau era um carro da Ford. Parecia um navio, né? Não, aquele foi o melhor carro fabricado no Brasil. Eu não sei, você não precisava ter, pra dirigir eles, não precisava ter carteira de motorista, não. Você tinha que ter, eu não sei se fala brevet, pra pilotar navio, que era um negócio gigantesco. Bebia, que era uma maravilha, né? Mas não era, um carro daqueles dava 7 km na estrada, tava bom demais. O conforto que ele te proporcionava. É verdade. O conforto, bacana. Bom, aí eu recebi esse telefonema e eu fui conversar à tarde. Cheguei lá, Luiz Casal me apresentou o senhor Fonseca, que era o diretor da Rádio Guarani na época. Falou, a verdade é que nós queremos trazê-lo para cá, queremos você aqui no esporte e, eventualmente, no noticiário da rádio. O noticiário eu queria mesmo, né? Eu falei, não, tudo bem, mas... E aí? Eu ganhava na época, eu trabalhava na Rede Globo também. Sim. Eu ganhava na época na Rádio Jornal, naquele tempo, 6 milhões. Rapaz, era dinheiro bom, viu? 6 milhões, mas era cruzeiro, senhor. Era A moçada aí não inflação, vai entender. 6 milhões de cruzeiro. Aí a Rádio Guarani me ofereceu 36 milhões. Nossa. Falei, pô, Padre Antônio, me desculpa, mas Vai dar pra pegar o Landau de cara, né? eu tô indo embora, Padre Antônio. No dia que eu fui e a Rádio Guarani tinha um negócio muito interessante, rapaz, dos diários associados, né? Porque ela pagava tudo certinho pra você. Hora extra, os dias que você viajava com futebol, tinha um tanto de horas que eles... Eu sei que no dia que eu fui receber o meu primeiro salário, que o cara mostrou pra mim, eu falei, não,
tá errado, eu não quero isso não. Depois eu vou ter de devolver, pô. Não, rapaz, eu tenho o salário. Falei, não, tá errado, pô. O Romeu Queiroz lá olha isso, na tesouraria. Olha, não, o Jacaré. É o Jacaré? Olha isso aí, direito que tá errado, pô. Pô, ganhava 35, tá recebendo 75. Falei, tá errado, não pode, tá me dando 2 salários. Aí fui lá e os caras falaram, não, Roberto, você pode receber, que é o seu mesmo, porque tem hora extra, tem domingo dobrado, tem não sei o quê, papapá e tal. Então tá bom, beleza, é meu. Gente, nós estamos chegando no final, tem que interromper, porque o Roberto é daqueles que precisa de capítulos. Agora nós vamos pro capítulo 2, 3. É uma minissérie. É uma minissérie. E, então, Roberto, primeiro pedindo desculpa por interromper, porque eu sei que história é o que tem, mas eu quero te agradecer muito, porque eu volto a falar nesse assunto aqui no programa. Além da sua história, além da sua trajetória, essa sua memória prodigiosa, ela automaticamente presta homenagem a muitos e muitos profissionais do rádio. Então, eu tenho que te agradecer e te parabenizar. Obrigado, eu vou ficar devendo, tem uma história minha, eu, Alair Rodrigues, com a Rádio Inconfidência na Europa. Então, eu vou te, igual o juiz fala no final do jogo, eu te dou 3 minutos de prorrogação pra você contar essa. Muito bem, a Rádio Inconfidência arrumou aí uma viagem pra Europa. Eu fui com a seleção brasileira. Fiz aqui na Bolívia, o pré-olímpico, que nós fomos campeões, aquele gol do Super Douglas do Cruzeiro, lembra? Aí nós fomos pra Europa. Primeiro jogo em Wembley, estádio antigo de Wembley, na Inglaterra. Gol dos templos do Mirandinha, 1-1 jogo com a Inglaterra. Isso. Daí, eu ali naquele jogo, eu iria para Dublin, como fui, mas eu fiquei hospedado lá no hotel dos árabes, esperando o dinheiro que a Inconfidência estava mandando. E estava complicado, eu não sei por que eles arrumaram o tal de Mr. Thomas, para mandar o dinheiro. E o dinheiro não chegava. E a gente no hotel tinha de sair para viajar com a seleção e tal. Aí falaram que o nosso dinheiro estava em Pittsburgh. Eu falei, Pittsburgh não pode, rapaz. Pittsburgh é na Rússia, pô. Aí falou, não, mas tá aí, você vai lá na estação. Eu cheguei na estação Vitória, falei, mas Pittsburgh, rapaz, na Rússia. Olhei, o nome mais parecido era Pittsburgh. Falei, é esse aqui, Pittsburgh. Na agência Thomas Cook, cheguei lá, desembarquei lá, 1 hora de trem. Cheguei lá na agência e tal, cumprimentei e tal. O Alair Rodrigues só falava espanhol. Alair Rodrigues é uma figura maravilhosa, rapaz, tem caseiro maravilhoso. Alair Rodrigues, eu falei, nós somos do Brasil, então, carteirinha da Rádio Confidência e tal, pá. E nós estamos procurando o Mr. Thomas. Quando eu falei Mr. Thomas, eu vi só a mulher agachar assim a mão assim pra baixo. Eu falei, uai. E tal, aí começou a descer aqueles galalau, rapaz, aqueles alemão. Os caras de 2,5 metros de altura, descendo assim naquela escadaria. E eles rodearam-nos. Eu e a Alair. A Alair falou, uai, que é isso? Os caras levaram a gente pra uma sala e anunciaram que a gente tava detido. Caramba! Falei, mas o que foi? Aí o cara querendo que eu falasse inglês. Eu falei, não sei não, sou português. E tal, e o Alair, Spanish, eu falei, no Spanish também não, Alair, fica quieto, pô. Fica quieto, rapaz, deixa os caras trazer um cara que fala português. Aí trouxeram. Aí eu expliquei, nós estamos aqui assim, assado, somos da Rádio Confidência, governo brasileiro, essa rádio, que tinha assim, Rádio Confidência, governo do Brasil. Ela na época do Newton Cardoso, o governador de Minas. Aí o cara olhou e falou, mas como é que Mr. Thomas? Nisso o telefone toca. O cara atende, era o tal Mr. Thomas, rapaz, me chamando, olha pra você ver. Aí o cara o cara ficou bravo demais comigo, né? Aí eu peguei o telefone e ele pegou o outro lá. Alô, Roberto, você não vem aqui no hotel perto do Hotel Nacional, não sei o quê, papapá. Falei, rapaz, eu não quero papo com você não, rapaz. Aí nesse ínter, o cara já acionou viaturas, os caras desceram por lado do itinerário lá que o cara deu, né? Aí eu coloquei ela de madrugada aqui e lá, 11 horas, quase meio-dia. Aí o Valdir Rodrigues, grande figura também, maravilhoso.
Valdir Rodrigues é coordenador de esporte da rádio. Aí ele falava muito bem, falou em inglês, explicou para os caras o que estava acontecendo e tal. Voltamos pro hotel, os caras nos liberam, mas nós ficamos detidos pela Scotland Yard. Ficamos detidos lá em Londres por causa disso. Aí fomos pro hotel, o Hotel dos Árabes. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é cantar música brasileira para vocês e lavar prato, porque nós não temos dinheiro para pagar. Não chegou o nosso dinheiro. Os caras bacanas, rapaz, os árabes. Eu fiquei cantando música Nelson Gonçalves, aí eles não entendiam nada, mas gostavam da E o Alaí pegou uma prataria lá, detonou aqueles pratos. Roberto, muito obrigado. A gente agradece pela sua presença e, acima de tudo, por essa história tão rica que você tem, essa contribuição que você tem no rádio. E eu não falo não é só mineiro, não, no rádio brasileiro. Muito obrigado. Você sabe que as portas estão sempre abertas. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E eu quero só fazer, nesse final aqui, só falar numa pessoa que me foi muito cara e continua sendo muito cara, Luiz Carlos Alves, que também foi um dos baluartes na minha vida, como ser humano, como chefe, como profissional e como professor. Eu o perdi no dia 24 de agosto, meu compadre, meu amigo, meu irmão, a saudade dele é forte, eu não poderia deixar de falar sobre ele aqui também. Justa homenagem. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Que legal, né? Que bacana. Obrigado ao Roberto história. Marques, Roberto Dinamite. Luiz Carlos Gomes, vamos explodir naquela rádio Vamos sua lá. explodir na rádio aí, né? A todos, muito obrigado. Valeu, gente da Inconfidência. Um abraço. A gente volta numa próxima. Amplexus e Ósculo. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o radialista Roberto Marques e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Hernani Andrade. Até a próxima.